Se a sua dúvida é sobre curva de aquecimento, seja bem-vindo ao tutorial de Química! Olá, tudo bem? Que bom tê-lo aqui novamente. Bom, você deve estar em dúvida como interpretar uma curva de aquecimento. Afinal de contas, é um assunto que cai muito aí em provas de vestibulares no Enem. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não deixa para o final, não. Eu sei que você tira a tua dúvida, vai embora e me esquece. Não faça isso, tá bom? Bom, vamos lá então ao nosso conhecimento de hoje. Tá aí. Antes de falar de curva de aquecimento, é fundamental entendermos um pouquinho os estados físicos e as mudanças de estado físico. O primeiro passo é esse, ok? Então eu tenho lá os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e aí nós teremos a mudança do estado sólido para o líquido, chamada fusão, do líquido para o gasoso, ebulição, a volta, condensação, liquefação e a solidificação, quando é do líquido para o sólido. Não podemos esquecer ainda que tem a sublimação, que é quando a passagem é direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, aí com o mesmo nome. Tudo bem? É importante essa revisãozinha aqui do conteúdo do primário, vamos dizer assim, né? Porque dessa maneira você vai conseguir entender o que eu vou te falar lá na curva de aquecimento. Agora, afinal, o que é uma curva de aquecimento? Imagina o seguinte, eu coloco dentro de um frasco uma série de pedaços de um sólido puro. Estou falando agora de substância pura. Aqueço esse sólido. E durante o aquecimento, o que eu vou fazendo? Eu vou medindo a temperatura com o tempo. Lembrando que estamos trabalhando com uma substância pura. Com o passar do tempo, a temperatura vai aumentando, tá? Então nós vamos ter essa diagonal no gráfico. A temperatura está aumentando, o sólido está sendo aquecido. Chega um determinado momento que o sólido começa a mudar de estado físico. Como é mesmo? Fusão, a passagem do sólido para o líquido. Nesse momento, por ser uma substância pura, a temperatura não muda. Então nós vamos ter aqui um único valor de temperatura que vai ser chamado de ponto de fusão. Por que ponto? Porque é um único valor. Terminada a fusão do líquido, aí nós teremos o aquecimento do líquido. Terminou a fusão do sólido, vamos ter agora o aquecimento do líquido. Ok? A temperatura vai aumentando e o tempo vai passando. Novamente, o que acontece? A mudança de estado físico, a ebulição. Por ser uma substância pura, a ebulição também vai ocorrer em temperatura constante. E aí vamos chamar isso daqui de ponto de ebulição. De novo, ponto, porque é um único valor de temperatura. Acabou a ebulição do nosso líquido, tenho apenas gás, aí eu vou ter o aquecimento do gás. Perfeito? Então esse daqui é o gráfico da substância pura. Característica, dois patamares. O que é o patamar? O patamar são essas duas constantes, ok? Então, substância pura, eu tenho o gráfico com essa característica. Ô Everson, e se fosse uma mistura? Bom, se fosse uma mistura, algumas coisas iriam mudar. Vamos ver aqui. Se eu tenho a mistura, durante a fusão, a temperatura não fica constante. Presta atenção. A fusão existe, porém não em temperatura constante. Veja, ó, eu tenho um intervalo de temperatura, o intervalo de fusão, ok? Não é mais um único valor, então não é mais um ponto. Sendo uma mistura comum, a mesma coisa vai acontecer aqui na ebulição. A temperatura também vai variar e também vou ter um intervalo de temperatura que é chamado de intervalo de ebulição. Isso é a característica da mistura. Por que eu estou falando que é mistura comum? Porque existem misturas que têm a fusão, ou a temperatura de fusão constante, ou seja, o ponto de fusão,
mas não têm a temperatura de ebulição constante. Elas ebulem, mas num intervalo de ebulição. Por exemplo, aquela solda que talvez você tenha na sua casa, eu já vi alguém soldando um fio, tá? Aquela misturinha que tem estanho na solda de fios, ela é uma mistura eutética. Ela tem a temperatura de fusão constante, mas a temperatura de ebulição não é constante. Ao inverso, não tem temperatura de fusão constante, mas tem temperatura de ebulição constante, é a mistura azeotrópica. Por exemplo, o álcool, aquele álcool que você compra para sua casa, tá? Que é 96% de álcool e 4% de água, aquela mistura é uma mistura azeotrópica. Só que as misturas eutéticas e azeotrópicas, elas são muito específicas. Por que específicas, Everson? No caso do álcool, tem que ser exatamente 96% de álcool, 4% de água, tá? Se tiver um pouco mais de água, já não vai ser mais a mistura azeotrópica. Ela vai ser uma mistura comum, sem temperatura constante da fusão, nem na ebulição. Tudo bem? Então, era isso que nós tínhamos para conversar a respeito de curvas de aquecimento. Gostou do vídeo? Deixe um joinha e, principalmente, deixe o seu comentário, tá? Se tiver ainda alguma dúvida, escreve para mim. Gosto de ler e responder os seus comentários. E lógico, se tiver sugestões de vídeo, manda que a gente faz. Beleza? Tranquilinho? Então, no mais, bons estudos!